Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, tá bom? Temos aí desfalque importante para o jogo de amanhã diante do Vitória. Lembrando que o jogo vai ser 8 horas da noite, lá no Barradão, lá na Bahia, tá certo? Vitória e Flamengo, mando de campo do Vitória. E temos desfalque muito importante aí para esse jogo. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil, o link vai estar na descrição. Vamos ver aqui análise e comentários, né, para essa partida dentro do Vitória e também o que foi achado da partida dentro do Criciúma, com algumas polêmicas, né, tudo mais. E também sobre algumas polêmicas também que o Rodolfo Landim acabou falando também, tá bom? Vamos pro vídeo. Sábado largou com 3 pontos do Flamengo sobre o Criciúma. Sim. Mas o Capita sofreu no primeiro tempo, né? O Flamengo e você, complicado, consequentemente. Sim, é um jogo mais complicado do que se era esperado, né, Plio? Depois de bastante tempo parado, treinando. É isso, a gente até falou sobre isso. Todos os jogadores importantes. Você ficou mais de 10 dias, né? Ou quase 10 dias sem jogar. E aí você espera o quê? Pô, você treina, você descansa, joga dentro da sua casa com o Maracanã. Com o Maracanã não, né? Que foi no Mané Garrincha. Com o estádio cheio e aí, né, você acaba não tropeçando porque conseguiu o resultado, mas sofrendo bastante para isso. Assim como aconteceu com o Corinthians, né, o Criciúma também fez um bom jogo contra o Corinthians, perdeu. Contra o Flamengo foi a mesma coisa ali, a gente pode discutir os lances, né, os lances capitais da partida, mas assim, o que vale em muitos momentos é a vitória, mantém o Flamengo lá em cima, no topo da tabela, brigando com Botafogo e Palmeiras, retorno de Arrascaeta e De La Cruz, né, os caras que estavam na Vina, que estavam na Copa América. Então é um resultado. O Flamengo não jogou bem, teve dificuldades, mas um resultado que o ajuda a se manter bem na competição. E com gols de Pedro e Gabigol nessa virada. Sim. O Pedro que tem musiquinha na torcida, é isso, Capita? O Fábio Santos que me lembrou sobre isso. O Pedro que... Eu ouvi você cantando. A gente sabe que... Eu ouvi, eu quero ouvir agora. A gente coreografia, ele ainda fez assim. Ele perdeu primeiro um penal, né? Sim. O curioso é o Fábio que é como amoroso, ele torce para todo o time, né? Nunca perde. Nunca perde. Ele nunca perde. Ele torce para 5 times. Eu tenho orgulho, Luga, disso, eu tenho. Tenho orgulho gigante de ter jogado no Flamengo, no Corinthians, na Ponte, no Internacional, e eu torço de verdade mesmo. Mas como é que é a música do Pedro? Não sei. Só o comecinho que agora no Flamengo é um time. O Flamengo é um time abençoado, porque o Pedro é o nosso matador. Derrama, Senhor, derrama, porque o Pedro é matador. Senhor e matador é a mesma frase. Isso aí, é tudo. O Flamengo é isso daí. Futebol é muito contraditório. Futebol é muito contraditório. Não é que a gente se diverte. Isso porque o Pedro é muito religioso, né? Sim, ele é Tem até uma bandeira com como é que é a bandeira? E a música, ela mostra realmente quem é o Pedro, né? Porque e aí sobe o bandeirão na hora? O Pedro, ele é realmente um matador dentro do campo, né? Porque faz gols em quase todos os jogos. E é evangélico, é um cara que como é que é a bandeira? A bandeira é o Pedro tá aqui. Pô, se pode jogar com 2 bolas, porque não pode ter senhor e matador na mesma frase. Na classificação, a coluna da direita você verifica quantos jogos para cada. Nessa primeira página, uma boa parte com 18, mas alguns times com 17 partidas. Então vamos aos números. 39 pontos para Botafogo, 36 para o Palmeiras. Flamengo e Fortaleza com um jogo a menos, 34 e 32. Aí São Paulo 31, Bahia 30, Cruzeiro com 1 a menos 29 e aí uma distância para Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Galo, 25 para cada. Temos aí a segunda página aí é quando de fato temos um embaralhamento maior nessa questão de jogos. Juventude tem 16, o Inter 14 e o Grêmio 16, afinal de contas os times gaúchos com toda a situação vivida no Rio Grande do Sul. Vasco 23 pontos, 21 Juventude, Inter 19, 18 Corinthians, 17 Criciúma, Cuiabá 17. Zona de abaixamento, Vitória 15, então a gente nota que nessa rodada Corinthians saiu, o Vasco já há um bom tempo ganhou sua gordura, Vitória tem 15, né? O Grêmio pula ali para a nota de corte do Z4, o Fluminense deixa a lanterna, tem 11 pontos, e o Atlético Goianiense com 11 pontos, agora na última posição. Vamos lá, vou dar uma boa noite aos nossos comentaristas. André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite, ótima semana a todos. O campeonato continua bom. Tá bom, né? Muito bom. Há uma insistência em falar sobre a arbitragem
praticamente após todos os jogos. Não tem um jogo em que a arbitragem não se transforma em um assunto. Aliás, que beleza, hein? Você viu só? Eu olhei para trás. Agora é tão bonito que até chama a atenção. Isso aqui, a gente não pode deixar de mencionar isso aí. Mas eu acho que isso vai continuar, infelizmente. A arbitragem vai continuar protagonizando jogos no campeonato, mas o campeonato em si, pelo futebol mostrado, o equilíbrio, a qualidade dos times que brigam em cima, a briga no meio, a briga embaixo, com o Vasco se distanciando, o Corinthians dando bons sinais, o Fluminense não mais na lanterna. São muitos assuntos interessantes para a gente tratar. Zupac, começando com essa luta pelo título, sim, a gente viu que existe um bloco razoavelmente coeso de alguns times, mas há quem olhe e fale, todos são capazes, todos têm objetivos importantes, mas título mesmo, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Você faz parte desse grupo? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Por enquanto, sim. E acho que a gente não precisa ser definitivo. E esse era o discurso que a gente tinha rodada após rodada no campeonato do ano passado. Quando a gente falava que, até o presente momento, o único time que era candidato ao título era o Botafogo. Até que isso mudou. Até que o Palmeiras se apresentou, até que o Flamengo se apresentou, até que o Atlético Mineiro se apresentou e o Botafogo, perdeu o título. Então, até o presente momento, existe uma diferença clara entre o trio que briga pelo título e os demais postulantes que hoje brigam do G4 para o G6, para as últimas vagas de Libertadores. Nada impede que a gente tenha no segundo turno uma arrancada espetacular do São Paulo, que seja, e ele se junte, caso os três baixem o ritmo. Mas hoje existe uma diferença, porque eles são os três times que jogam o melhor futebol, eles são os três times que têm os melhores valores individuais e os melhores elencos na minha visão também. Então, por isso caminham, e com jeito de jogar diferente. Botafogo e Palmeiras se assemelham um pouco mais em alguns aspectos, o Flamengo tenta praticar um outro tipo de jogo, mas são, com louvor, as três melhores equipes da competição. Os três jogaram no sábado e foram 3 jogos interessantes, bem diferentes, mas interessantes de acompanhar. Quanto essa questão está associada, de dividir esses 3 times em relação aos outros protagonistas, está associada ao elenco e ao que conquistaram nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, mas ao mesmo tempo, o bom momento 23, que a gente sabe que o Botafogo teve, e ainda uma melhoria de elenco para 24, quanto é isso? E quanto é a performance em si? Quanto tem a bola apresentada em comparação ao resto? Cada um tem as suas razões, um pacote de razões para cada um desses 3 times. E eu acho que são circunstâncias diferentes, O Botafogo é o trabalho mais novo entre essas 3 equipes, Flamengo, Palmeiras, Botafogo. O Palmeiras é o time que ganha há mais tempo consistentemente no Brasil. O Flamengo é a equipe que tem montado há muitos anos o melhor elenco e nem sempre consegue colocar em campo o melhor time, no sentido de ganhar, Então, são situações bem distintas em termos de condução do trabalho. São 3 técnicos aparentemente muito bons, todos os 3, embora a amostra que a gente tenha do técnico do Botafogo, que deu uma escarregada muito forte depois do jogo. Sim. Não sei se cabe a discussão aqui em algum outro momento, mas vamos continuar no tema principal. A amostra que a gente tem do trabalho do Arthur Jorge é a menor. O Tite é o melhor técnico nascido no Brasil há muitos e muitos anos, trabalhando aqui, depois seleção, ficou um tempo fora, voltou. E o Abel Ferreira é o maior conquistador de títulos do momento futebolístico que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Um treinador, embora ainda esteja no começo da sua carreira, que tem um nível de controle de elenco e capacidade para manter motivado um grupo que já ganhou tanto, que não é normal. Nós precisamos sempre relembrar que o Palmeiras continua ganhando com ele e aparentemente será candidato a tudo nessa temporada de 24 também. Então são trabalhos em estágios diferentes que têm mostrado uma qualidade muito parecida, muito semelhante até agora no Campeonato Brasileiro. Não à toa a pontuação que esses times têm e a alternância deles ali como líder do campeonato, ou pelo menos entre os líderes do campeonato. Então é uma coisa muito boa e muito interessante, porque no ano passado, como disse o Gustavo, a essa altura a gente estava num período em que a gente se perguntava, mas o Botafogo vai ser controlado por alguém? Ele vai... A gente estava no final
principal primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Foi o recorde que o Botafogo estabeleceu. O time desse ano é melhor que o do ano passado. Melhor de ver jogar, mais difícil de ser enfrentado, mostra mais capacidade para se sentir bem nessa posição de postulante a um troféu e tem um treinador que entendeu, aparentemente, as dificuldades do futebol no Brasil e está conseguindo lidar muito bem com elas. O Palmeiras é aquilo que a gente conhece há muito tempo, não é uma equipe brilhante em todos os momentos, mas o Abel toca esse time do ponto de vista coletivo com brilho. E o Tite no Flamengo mostrou em alguns momentos nesse ano um potencial muito próximo daquilo que a gente imaginava que o Flamengo poderia fazer. Aí teve um período em que a gente tinha que olhar para o Flamengo principalmente de uma outra maneira, porque havia muitos jogadores fora. Agora esses jogadores estão voltando e se espera que o Flamengo volte a acelerar também. Zupac, a gente tinha uma pergunta há pouco na tela que era quem pode se intrometer. Eu acrescento 2 em 1, não gosto disso, mas 2 em 1. Dos 3, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, tem alguém que você hoje gosta mais de ver jogar? Não estou nem dizendo se é o melhor, é gosto mesmo. E se alguém pode furar essa bolha? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos aqui algumas informações importantes, né, para o jogo de amanhã dentro do Vitória. Infelizmente, temos 2 baixas aí para esse jogo. O Eric Pulgar, né, volante do Flamengo, sofreu, né, teve uma quadra de gastroenterite. Com isso, está fora da partida, tá bom? E o lateral Wesley sentiu dores musculares. Isso depois, até após o jogo diante do Criciúma, e continua novamente, né, com dores musculares. Não foi nem relacionado para o treino hoje, né? Nem treinou com a equipe, está fazendo treinamento fora a parte. E esses 2 aí são fora, né, do jogo de amanhã. Mas a gente já tem a provável escalação aqui. Quem trouxe foi até o Coluna do Fla, tá bom? Trouxe essa informação aqui em primeira mão. Temos aqui o goleiro Rossi, zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira. Teve uma mudança aí, né? O Tite sacou o Davi Luiz e colocou o Léo Pereira. A gente não sabe se é por causa do Eric Pulgar, para poder reforçar, a gente não sabe o certo. Mas pelo desenho aqui, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira. Aí Varela no lugar do Wesley, que tá com dores, né? Varela volta ao seu lugar como titular. Aí temos o Alan. Eu não colocaria o Alan, né? Eu colocaria o Léo Ortiz como volante aqui, né? Mas o Tite achou melhor colocar o Alan. Colocou o Alan e Dela Cruz. Arrascaeta, lateral esquerda Matiasina, Arrascaeta no meio, Dela Cruz e Alan, né, como volante. Aí na esquerda Cebolinha, na direita o Gerson e no ataque o atacante Pedro, tá bom? Essa é a provável escalação aí para o time de amanhã que vai enfrentar o Vitória. Como eu falei, né, eu não colocaria o Alan agora, colocaria o Léo Ortiz. No segundo tempo, dependendo do jogo, né, dependendo da condição da partida, poderia colocar o Alan, né, na partida. Mas é a escolha do Tite, né? Vamos ver como vai se comportar o time dentro de campo. Mas só o Vina estar em campo já é uma ajuda muito grande. A gente sabe que o Ailton Lucas não está bem. Embora na outra partida tenha sido decisivo e tudo mais, mas acho um pouco displicente em algumas partidas, né? O time acaba perdendo a bola por causa de um erro bobo dele e acaba comprometendo o time lá atrás. Tá um pouquinho desligado no jogo. Mas o Vina entrou muito bem no último jogo agora, no segundo tempo. O time mudou depois da entrada dele, junto com o Gabigol também. E foi muito importante para o time conseguir sair com a vitória dentro do Cruzeiro. Embora o time não tenha jogado bem, né? Mas depois das mudanças deu um impinto melhor para a equipe. Tivemos também o presidente Rodolfo Landim falando sobre o Claudinho, né? Falou que não desistiu ainda, que está força máxima para cima do Claudinho, embora o presidente do Zenit está fazendo jogo duro, tem todo aquele carnaval, né? Questão de mídia e tudo mais que eles estão fazendo em prol do nome do Flamengo. A gente sabe como é que funciona o mercado da bola. Mas o próprio falou, né, ao Charla Podcast, depois eu vou trazer aqui um corte depois para vocês, tá bom? Falando sobre isso. Mas ele deixou bem claro que o Flamengo não desistiu nem do Claudinho, nem do Lucas Paquetá e não tem plano B, tá bom? Esses são os 2 jogadores que o Flamengo quer, já que sofreu agora, bem dizer, né, um chapéu aí do São Paulo em relação ao Marcos Antônio da Lazio. Embora não tenha nada confirmado, né, mas pelo que a gente viu, a própria informação de GE, que já está tudo encaminhado entre São Paulo e o Marcos Antônio com a Lazio. E o Flamengo manda o chapéu, o próprio Rodolfo Presidente, né, falou que não desistiu, esses 2 são os plano A, o Flamengo não tem plano B. E vão insistir até o último dia da janela, que termina em setembro, vão insistir nesses 2 jogadores, tá bom? Tanto no Lucas Paquetá como no Claudinho. Lembrando que o Lucas Paquetá ainda tem aquela questão jurídica, né? Mas pelo que ele falou, já está tudo respaldado já. Tem todo caminhamento para poder seguir com a negociação, tá bom?
Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil. O link vai ter na descrição.